Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Diácono Paulo Santos, aonde você encontra uma riqueza de fontes de reflexões, ensinamentos e inspirações sobre a fé cristã católica e a vivência do Evangelho. Com a sabedoria e simplicidade, nós abordamos temas profundos das Escrituras e assim nós aplicamos passagens bíblicas através de mensagens que fortalecem a espiritualidade e a caminhada com Deus. Você busca crescer na fé e entender melhor a palavra de Deus? Este canal é para você. Não se esqueça de também deixar o seu like, se inscrever, compartilhando com seus amigos e também ativando os sininhos das notificações para que você não perca nenhum conteúdo novo nesse canal. E nesse dia de hoje, nós iremos refletir sobre os Salmos 5 e 6. Os Salmos são uma coleção de cânticos, orações e poemas presentes na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, atribuído principalmente ao rei Davi, mas também a outros autores. Eles expressam uma ampla gama de emoções humanas, como alegria, tristeza, gratidão, arrependimento e confiança. Servem para louvar, pedir ajuda, agradecer e meditar na presença de Deus, sendo usados também tanto em rituais religiosos quanto na devoção pessoal. E nesse dia, como já foi falado, nós iremos refletir, falar um pouco sobre dois salmos, o 5 e o 6. Salmo 5. O Salmo 5 é um cântico de Davi que expressa uma oração matinal em busca de orientação, proteção divina. Ele é caracterizado por um pedido de justiça e uma súplica pela misericórdia de Deus diante dos desafios e dos inimigos que o cercam. Neste salmo, Davi clama por atenção e refúgio, confiante de que Deus ouve a oração dos justos e rejeita o caminho dos ímpios. A mensagem central do Salmo 5 é a confiança de que o Senhor é justo e protege aqueles que seguem o seu caminho. Então, guia e sustenta os fiéis em meio às diversidades. Então, assim, meus queridos irmãos, possamos abrir os nossos ouvidos para escutar o Salmo 5. Ao mestre de canto com a flauta, Salmo de Davi. Senhor, ouve minhas palavras e escutai meus gemidos. Atendei a voz de minha prece, ó meu Rei, ó meu Deus. É a voz que eu invoco, Senhor. Desde a manhã escutai a minha voz. Porque desde o raiar do dia vos apresento minha súplica e espero, pois vós não sois um Deus a quem agrade o mal. O mal não poderia morar junto de vós. Os ímpios não podem resistir ao vosso olhar. Detestai a todos os que praticam o mal. Fazei perecer aqueles que mentem. O homem cruel e doloso vos é abominável, ó Senhor. Mas eu, graças à vossa grande bondade, entrarei em vossa casa
Irei prostrar-me em vosso santuário, como um respeito e vos é devido, Senhor. Conduzi-me pelas sendas da justiça. Por causa de meus inimigos, aplanai para mim o vosso caminho, porque em seus lábios não há sinceridade, seus corações são urdem, projetos ardilosos. A garganta deles é como um sepulcro escancarado, com a língua distribui ilusuras. Deixai-os, Senhor, prendei-se nos seus erros, que as suas maquinações malocrem, por causa do número dos seus crimes rejeitai-o, pois é contra vós que se revoltaram. Regozijai-se, pelo contrário, os que em vós confiam. Permanecem para sempre na alegria. Protegei-os e triunfarão em vós os que amam o vosso nome. Pois vós, Senhor, abençoais o justo, vossa benevolência como um escudo o cobrirá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, o autor do Salmo 5 foi o rei Davi. Mas não é possível saber o contexto histórico em que esse salmo foi escrito. O que se sabe é que este salmo surgiu como um lamento no momento de aflição, onde o salmista estava sendo atacado pelas palavras artilosas de seus inimigos. Por causa da forma como o salmista menciona a dissimulação de seus adversários que faziam planos para derrubá-los. Alguns intérpretes acreditam que Davi pode ter escrito este salmo antes de fugir de Jerusalém, no começo da revolta de Absalão. O título do salmo também indica que ele foi recebido pelo mestre de canto e devia ser executado na adoração em Israel, acompanhado de flautas. Meus irmãos, como sugestão, nós podemos organizar assim este Salmo 5 em 3 partes principais. Quais são? O clamor por intervenção divina, a grandeza da justiça e da misericórdia de Deus e a diferença entre os perversos e os servos de Deus. Então vamos começar a ver assim o clamor por intervenção divina. O Salmo 5, ele começa com as primeiras palavras do clamor matutino do salmista pela intervenção divina. Ele pede para que o Senhor ouça as suas palavras e atenda ao seu gemido. Com isso, o salmista pede para que Deus os ajude com aquelas questões que têm tomado os seus pensamentos mais íntimos. O modo como Davi se dirige a Deus nesse salmo, assim deixa claro que ele recorre ao relacionamento da aliança. Por isso ele diz: escuta, Rei e meu Deus. Ele sabia que não estava pedindo socorro a qualquer um, embora fosse o rei de Israel. Davi reconhecia que diante de Deus ele era apenas um súdito, embora fosse rei. E ele estava totalmente submisso à autoridade do Rei Supremo, com quem ele estava no relacionamento de aliança. O salmista tinha plena convicção, meus irmãos, de que o Rei do Universo é o Deus que ouve as orações do seu povo. Isso implica, na sua declaração: de manhã te apresento a minha oração e fico esperando.
A palavra apresento traduz assim um termo hebraico que indica uma disposição ordenada, transmitindo o sentido de colocar algo em ordem. Por isso que esse mesmo termo é aplicado na Bíblia para falar da organização dos pedaços do holocausto sobre o altar. Portanto, assim, com essa expressão, Davi ele vai enfatizando a organização e a disciplina, e assim que caracterizava a prática da oração em sua vida. Irmãos, ele tinha consciência de que, embora o crente seja convidado a entrar na presença de Deus com confiança, e isso deve ser feito com temor e serenidade. Então, ele era cuidadoso, organizado e dedicado. O crente tem o seu grande privilégio em poder falar com Deus. E isso jamais deve ser feito de forma desleixada. Por isso, meus queridos irmãos, que no Salmo 5, o salmista ainda diz: apresento a minha oração e fico esperando. Então isso enfatiza a confiança do salmista no Deus que ouve e responde à oração de seus filhos. Pois a palavra esperando vai traduzir um termo que dá a ideia de vigiar ou guardar, observando atentamente. Então, assim, meus queridos irmãos, nós iremos ver o segundo ponto desse salmo, que é a grandeza da justiça e da misericórdia de Deus. Sim, se a gente for seguir essa sequência do Salmo 5, Davi ele vai falar da grandeza da justiça de Deus. Nesse sentido, ele apela para a integridade de Deus como o justo juiz, que não tem prazer no mal. A santidade infinita de Deus não tolera a iniquidade, de modo que os perversos não podem ter acesso à presença de Deus. Então o salmista ainda ele diz claramente que Deus aborrece a todos os que praticam iniquidade e que ele destrói os que proferem mentira e abomina o sanguinário e o fraudulento. Então, assim, sem dúvida, o termo como aborrece, destrói, abomina, são palavras fortes, mas o salmista não está preocupado com isso. Na verdade, a Bíblia, meus irmãos, não ameniza em parte alguma a severidade da resposta de Deus contra o mal. Então, por exemplo, a palavra aborrece traduz um termo que significa odiar, detestar, e aplica numa atitude de grande indignação contra algo abominável. No tempo do politicamente correto, muitas das vezes falta a muitos crentes, a muitos cristãos, essa consciência demonstrada pelo salmista. Muitos estão mais preocupados em manter um belo discurso aos ouvintes humanos do que se manter fiel à palavra de Deus. Então essas pessoas acabam criando para si a versão de um Deus passivo, que mais se parece como um guru do amor. Mas, definitivamente, esse não é um Deus verdadeiro revelado de forma especial na Escritura. Conforme o salmista declara, o Deus verdadeiro, Criador e sustentador do universo, o Senhor da história,
não apenas reprova o mal, mas também odeia todos os que praticam a iniquidade. Essa é a verdade bíblica, que não depende de o homem gostar ou não. Em seguida, meus irmãos, o salmista assim ele vai enfatizar também a grandeza da misericórdia de Deus, que lhe permite grandiosamente entrar na sua presença. Davi não somente olha para os erros dos outros, mas reconhece também a sua própria limitação. Ele não apenas denuncia os perversos, mas compreende que o fato de ele mesmo poder entrar na casa de Deus e se prostrar diante do teu santo templo não se deve aos seus próprios méritos, mas à misericórdia de Deus, meus irmãos. Vamos pensar nisso, na misericórdia de Deus. Então assim chegamos ao terceiro ponto deste salmo, que é a diferença entre o perverso e o servo de Deus. Vamos observar claramente, meus irmãos. Eu peço a você que você escute atentamente. Davi, ele mostra sua preocupação em viver conforme a vontade de Deus. Ele diz assim: Senhor, guiai-me na tua justiça. Davi estava cercado por adversários, pessoas que não estavam preocupadas em agradar ao Senhor, mas apenas em satisfazer seus planos e desejos pecaminosos. No entanto, meus queridos, o salmista, como servo de Deus, ele pede a sua orientação divina para que tudo em sua vida possa agradar e glorificar ao Senhor. Na sequência, o salmista enfatiza o estado terrível dos homens perversos. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são túmulos abertos. Com as suas línguas enganam sutilmente. Então, assim a gente vai perceber, meus queridos irmãos, que Davi indica assim o caráter mentiroso, hediondo e maligno dessas pessoas. De seus lábios só saem mentiras, suas mentes se dedicam ao mal de forma intencional e premeditada, e suas gargantas são, meus irmãos, como assim uns túmulos abertos que aguardam seus ocupantes. Então, se a gente for olhar neste quadro apresentado aqui pelo salmista Davi, fundamenta o seu pedido para que Deus responda à maldade dessas pessoas. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Então, nota então que Davi não se apoia em sua justiça própria ou em seu desejo pessoal por vingança, mas ele se apoia na justiça de Deus. Ele não pede para que Deus declare culpados os perversos por causa da forma com que eles o perseguiam, mas antes, meus irmãos, de tudo isso, porque eles se rebelaram contra Deus. Então, se a gente for ver neste contexto, qualquer um que se levante contra o reinado de Davi estava se levantando contra o próprio Deus, pois Davi era o rei ungido pelo Senhor para libertar Israel. Então assim, por fim, Davi ele vai terminando o Salmo 5, falando sobre o prazer daqueles que confiam em Deus e são contados como justos pela graça divina. Essas pessoas podem se alegrar, porque contam com a proteção e com a bênção do Senhor,
com um escudo e a benevolência do Senhor cerca dos crentes, cerca dos cristãos. Então, assim, meus queridos irmãos, finalizamos aqui essa reflexão do Salmo 5. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Salmo 6. O Salmo 6 registra um lamento individual do rei Davi. O estudo bíblico do Salmo 6 vai revelar como o salmista recorreu à misericórdia do Senhor no tempo de grande angústia e aflição. Durante os seus momentos de dor, Davi expressou sua total confiança em Deus. E sabemos que o Salmo 6 é uma oração de súplica e arrependimento escrito pelo rei Davi, marcada por um profundo apelo pela misericórdia de Deus em meio à dor e angústia. Neste salmo, o rei Davi expressa seu sofrimento físico e espiritual, reconhecendo as suas própria fraqueza e pedindo que o Senhor o cure e o livre de seus adversários. Essa é uma oração que reflete a humanidade e a vulnerabilidade do salmista, mas também sua confiança no amor e na compaixão de Deus. O Salmo 6, ele vai nos ensinar a sempre buscar o refúgio em Deus em momentos de tribulação, confiando em sua capacidade de consolar e restaurar. Então, assim, meu irmão e minha irmã, o título do Salmo 6, ele vai nos informar que o seu autor foi o mesmo rei Davi. Porém, não é possível saber a ocasião exata da vida de Davi em que este salmo foi escrito. Alguns estudiosos sugerem que talvez tenha sido no contexto da rebelião de Absalão. Já outros acreditam que pode ser que Davi escreveu o Salmo 6 durante um período em que ele sofreu uma grande enfermidade. Seja como for, desde cedo na história do cristianismo, esse salmo tem sido classificado como um dos 7 salmos penitenciais. O título do Salmo 6 também traz uma instrução musical ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas. Os intérpretes dizem que esta designação pode se referir a uma harpa de 8 cordas, ou talvez a uma indicação de que o salmo deveria ser entoado de forma mais grave em oitava abaixo. Então vamos escutar a leitura deste Salmo 6, a oração no sofrimento. Ao mestre de canto com instrumentos de corda, em oitava, Salmo de Davi. Senhor, em vossa cólera não se me repreendais, em vosso furor não me castigueis. Tem piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sarai-me, pois sinto abalado de meus ossos. Minha alma está muito perturbada. Vós, porém, Senhor, até quando? Voltai, Senhor, livrai minha alma, salvai-me pela vossa bondade. Porque no seio da morte não há quem de vós se elebre.
quem vos glorificará na habitação dos mortos? Eu me esgoto gemendo. Todas as noites banho em pranto minha cama. Com lágrimas imundo o meu leito. De amargura meus olhos se turvam. Esmorece por causa dos que me oprimem. Apartai-vos de mim, vós todos que praticai o mal, porque o Senhor entendeu as minhas lágrimas. O Senhor escutou a minha oração. O Senhor acolheu a minha súplica. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e aterrados. Recuem imediatamente, cobertos de confusão. Então é assim, meus irmãos, palavra do Senhor, graças a Deus. Então, este Salmo 6, ele vai falar, Davi vai falar do momento de sofrimento, como nós já ouvimos. Então, meus queridos, numa sugestão de esboço do Salmo, deste Salmo 6, então assim nós podemos dividi-lo em duas partes principais. Quais são essas partes principais que nós podemos assim dividir? A dor do desespero sendo apresentada diante de Deus. A outra, a alegria do livramento. Então eu te convido, neste momento, a adentrar na grandeza deste Salmo 6. Eu te convido a você experimentar do amor de Deus nos seus momentos de sofrimento. Então, o rei Davi, ele vai iniciar o Salmo 6 derramando sua alma perante ao Senhor. Ele mesmo admite ser merecedor da repreensão de Deus, mas apela para sua compaixão. Ele deseja, meus irmãos, que a disciplina divina seja assim acompanhada também pela misericórdia divina. O salmista, o rei Davi, ele diz estar debilitado com os seus ossos abalados. Então ele suplica para que o Senhor o cure, com a base na declaração que alguns comentaristas acreditam que o motivo da aflição do salmista era uma doença grave. Mas também pode ser que essa declaração fosse uma expressão metafórica da profunda aflição que tomava todo o seu ser, inclusive lhe debilitava fisicamente. Então, de qualquer modo, de qualquer forma, na sequência do salmista, ele deixa bem claro que a sua alma estava profundamente perturbada. Então, neste ponto, ele irrompe o seu desespero e diz ao Senhor: Senhor, até quando? Ele realmente não aguentava mais continuar naquela situação. Então, em seguida, ele continua rogando para que Deus lhe dê o livramento. Inclusive, ele usa uma expressão que transmite o sentido de que o seu desejo era que Deus o arrancasse daquela situação que lhe causava tanta lamentação. Mas nem todo o momento ele sempre reconhece não ser merecedor do favor divino, e que qualquer bênção que ele venha receber não se deve ao seu próprio mérito, teve seu próprio mérito, mas à graça de Deus. Por isso, então, ele diz:
salva-me por tua graça. É o que nós precisamos falar com o Senhor. Salva-nos por tua graça. Se a gente for ver lá no versículo 5, e muitas vezes interpretado de forma equivocada por algumas pessoas, isso porque nele o salmista diz: pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Mas o salmista não estava se referindo a uma ideia de aniquilação ou de uma inconsequência da alma após a morte. Ele simplesmente estava se referindo aos silêncios daqueles que morreram diante do fato de que eles não podem mais participar da adoração pública do povo de Deus militante na terra. É algo semelhante ao argumento do rei Ezequias, lá em Isaías 38, versículo 18. Além disso, embora a doutrina da ressurreição esteja explícita no Antigo Testamento, é somente no Novo Testamento que ela é mais claramente desenvolvida. Então, vamos ver o segundo ponto desse Salmo 6. Começa assim: mas antes de concluir este salmo, Davi muda o tom do seu discurso. Não sei se deram para vocês perceberem que Davi ele muda a forma, o tom do discurso, de uma forma surpreendente, meu irmão. Ele vai do desespero à coragem, do sofrimento à alegria. Obviamente, o motivo dessa mudança radical é sua confiança inabalável no Senhor. Ele tinha certeza de que o Deus da aliança ouve a oração do seu povo. Então, ele, alicerçado na providência de Deus, o salmista glorifica ao Senhor diante dos seus inimigos. Provavelmente, os adversários de Davi tinham se vangloriado, pensando que ele jamais sairia daquele estado de dor e aflição. Mas ao pensarem que Davi estava perdido, aquelas pessoas acabaram por desdenhar da sua própria fidelidade do Senhor. Afinal, Davi era o rei ungido pelo Senhor para reinar sobre Israel. Era o homem segundo ao coração de Deus. Por esse motivo, meus queridos irmãos, a oposição daquelas pessoas era basicamente uma afronta à vontade do Senhor. E isso explica a frase: apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade. Então, já para ir finalizando essa reflexão desse Salmo 6, então o salmista termina o Salmo 6 exultante pelo cuidado do Senhor. Repetidamente ele diz: o Senhor ouve a voz do meu lamento. O Senhor ouve a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Como resultado, os inimigos do rei, escolhido do Senhor, tiveram que se retirar perturbados e envergonhados. É assim, meus irmãos, que o Senhor cuida dos servos que o temem. É assim que o Senhor protege aqueles que amam a Ele. Que Deus nos dê a alegria de podermos frutificar as nossas vidas. Que a bênção de Deus recaia sobre cada um de nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sejam todos abençoados por Deus nesse dia de hoje. Amém.